Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Já chegamos no nosso quarto dia da lição dessa semana. Nos 3 primeiros dias falamos bastante sobre a experiência da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre um momento bastante marcante na história deste mundo, das profecias, mas também da nossa igreja, ok? Vamos falar um pouquinho sobre William Miller, porque é importante o estudo das profecias. Antes de começar isso, eu quero te pedir que você possa, quem sabe, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você gosta dos conteúdos, gosta do que a gente tem feito aqui, que você possa enviar nos grupos, enviar para pessoas da família, da escola, não sei, da igreja, para que eles também possam ter acesso. E não se esqueça de dar um like aí, de compartilhar, porque isso faz com que as pessoas que assistem outros vídeos da Igreja Adventista ou que fala de religião, de espiritualidade, possam receber automaticamente, porque talvez esteja em relação com você e tal, você vê a mesma coisa que ela, também possa receber a proposta de assistir o vídeo organicamente, né? O próprio YouTube faz isso. Então, quando você dá um like aí, quando você também é assinante, entre aspas, né? Se você está inscrito, né? Inscrito no canal, é muito importante também. Então, bora ajudar aí a pregação do Evangelho através do compartilhamento da Palavra de Deus através dos vídeos, tá bom? Então, pessoal, o versículo não poderia ser outro, são 3 na verdade, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Gente, isso resume a importância do estudo e da Bíblia e das profecias que estão dentro da Bíblia. E aqui eu acho muito interessante o último versículo, fala: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aquele que ouve e guardam o que nela está escrito. Ou seja, felicidade. Por quê? A pior prisão que pode acontecer para uma pessoa é a prisão da ignorância. Quantas vezes você já não perdeu tempo, deixou de ir mais rápido, de chegar aos objetivos mais rapidamente, porque simplesmente te faltava conhecimento? Quem aqui já não teve uma máquina que você estava usando, tal, de repente um dia você mostrou para um amigo, uma pessoa, essa máquina, ela funciona bem assim, tal, e te configura ela, e de repente você tinha um foguete nas mãos, mas estava usando como se fosse um fusquinha, porque você não sabia usar todo o potencial daquele aparelho. A mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes você tem a Bíblia, lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas quando você faz um estudo sistemático e profundo da Bíblia, isso toca, isso te transforma. E o que ele está dizendo aqui é que a gente se torna mais feliz, porque dá mais sentido à vida. E é o que vai acontecer com o personagem central da lição de hoje, que é William Miller. Nós temos aí o século 18 e 19, onde nós vamos ter muitos movimentos de revivamento, né? E é uma história bastante longa, né? William Miller vem de uma família de pessoas que eram crentes, tal, mas ele se definia como deísta. Ele cria que existia um Deus que estava em algum lugar, mas que havia abandonado a terra e agora cada um por si. Então ele vai viver experiências como soldado e pouco a pouco, eu ouvi esses dias um podcast que só falava sobre o William Miller, seu desenvolvimento, Guilherme Miller em português, né? Guilherme Miller, seu desenvolvimento como pessoa, seu crescimento espiritual e tal. É bastante interessante saber um pouco mais da vida dele, mas não dá para falar tudo aqui. Mas o interessante é que ele se questiona e tal, e de repente, quando ele vive uma experiência na guerra onde ele deveria ter morrido, que cai uma bomba e mata vários colegas ao redor dele, né, porque ele participou dessa guerra da guerra civil nos Estados Unidos. Então, quando ele vê que várias pessoas morreram e ele não foi atingido, ele começa, né, a se voltar para Deus, tipo assim, por que eu não fui, por que eu não morri ali? Então ele começa a fazer algo que é o que está escrito aqui, nesses 3 versículos. Ele começa a estudar sistematicamente a Bíblia. Ele pega a Bíblia desde Gênesis, pega simplesmente uma concordância bíblica para mais facilmente ver as palavras que estão conectadas ao longo da Bíblia. E com essa concordância e com a Bíblia, ele começa esse estudo sistemático. Claro que ele vai chegar nas profecias, isso chamou muita atenção dele, e ele vai fazer esse estudo das profecias e vai levá-lo a essa conclusão de que as 2.300 tardes e manhãs estavam próximas de terminar. A gente vai falar mais em detalhe isso na lição de amanhã. Mas o interessante aqui é ver o impacto que houve ao estudarem a Bíblia de forma sistemática, ao estudar as profecias. As profecias são muito importantes porque permitem a gente interpretar os tempos. Então eu convido você, se você gosta de estudar a Bíblia, estude profecias,
Você vai encontrar muitos estudos, muitos vídeos. Eu te convido a você a se conectar também no canal da Novo Tempo, e você vai ver vários tipos de programas que falam de profecias, né? Se você tem também aí televisão, eu não sei quais são os canais no Brasil, eu sei que tem na Sky, tem vários aí, a cabo. Você pode se conectar no Novo Tempo, que também tem muito programa sobre profecias. Você também pode pedir materiais, tem também o site biblia.com.br, onde você pode também ter muitas perguntas e muitas explicações sobre profecias. Vale a pena, vale a pena. Agora veja bem, eu vou comentar algo agora que não vou comentar amanhã, porque senão não dá tempo, os vídeos vão ficar muito longos. Mas William Miller começa o seu estudo, crê que a purificação do santuário, quando ele estuda as profecias de Daniel, vai ser a volta de Jesus, e infelizmente, ele, sem se dar conta, ele vai pegar essa interpretação que se fazia geralmente com relação a essa purificação do santuário, ele aplica isso à terra, e ele pensa que essa purificação é a volta de Jesus. E quando ele faz os cálculos 2.300 tardes e manhãs de Daniel, ele então chega nessa data de 1843, depois 1844, começa a pregar isso de forma tímida, depois encontra uma outra pessoa que leva ele para Boston e tal, e começa as pregações, e tem todo aquele movimento. Resumindo, milhares e milhares de pessoas esperavam Cristo em 22 de outubro de 1844, e, claro, Jesus Cristo não voltou naquela data. Então, só para você ter uma ideia de como, apesar de tudo, apesar da grande decepção e tudo, apesar de tudo, veja só, um homem começou a estudar a Bíblia, ele depois, sinceramente, leva várias pessoas, milhares de pessoas a crerem na volta de Jesus em 22 de outubro de 1844, e aquele grupo de pessoas que estava ali se divide, então, em 5, ok? Me acompanha aí. Existiam aqueles que no finalzinho pensavam que Jesus Cristo ia voltar, estavam com medo da morte, da destruição, de não serem salvos, e aderem ao movimento, mais por medo, mais por... Como explicar? Por medo e por... teria uma outra palavra para isso, agora não estou lembrando. Mas para aproveitar a ocasião. Vocês estão me entendendo. E esse grupo, quando Cristo não vem, eles voltam para a vida... Sabe, eles não vieram da igreja, eles vieram da sociedade civil, se reúnem ali, se juntam ali. Não, Jesus não veio, ficam envergonhados e voltam para a vida deles. Tem aquele grupo que saiu, muitos, né? Todos saíram de outras igrejas para se envolver no movimento milerita, mas quando eles não veem a volta de Jesus, eles baixam a cabeça e voltam para suas igrejas de origem. Depois tem um terceiro grupo. Quando Cristo não vem nessa data, eles falam, não, Cristo veio, mas assim, de uma forma espiritual. Ele está aqui no nosso meio. Então, meio que começaram a viver como se fosse um negócio meio assim... tem outra palavra também, meu português está ruim demais. Uma experiência... Sabe, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Depois, um outro grupo que disse... Não. A data está errada. Vamos voltar a fazer cálculos, né? Então, agora ele vai voltar daqui a 3 meses. Não, vai ser, na verdade, é o ano que vem. E continuaram fazendo datas, ok? Então tem o grupo dos que não eram muito religiosos antes, mas por medo se uniram. Aqueles que eram de outras igrejas e quando Cristo não veio, voltaram para suas igrejas. Aqueles que estavam achando que Cristo voltou, mas era meio filosófico, com uma experiência assim, espiritual. E depois aqueles, não, a gente errou na data e continuaram. Nenhum desses 4 grupos forma a igreja adventista, ok? Todas essas pessoas saem. Mas esse 5º grupo vão dar origem à igreja adventista. Qual é esse grupo? É o grupo que sabe que alguma coisa aconteceu, a data estava correta, mas eles não sabiam direito o que aconteceu. Então, depois tem a questão do Irã Edson, que recebe uma visão e descobre que a purificação do santuário é o começo da purificação do santuário celeste, ok? Então, a partir dessas pessoas que acreditaram que realmente aquilo aconteceu naquela data, eles erraram no que iria acontecer, mas que aconteceu algo naquela data, a partir desse grupo, então, vai nascer o que hoje é a igreja adventista, né? E também nasceu tem também a igreja adventista do domingo, né? Nos Estados Unidos ainda tem um pequeno grupo lá que adora Deus no domingo, ok? Mas então é desse 5º grupo que nasce a igreja. Então eu queria dar somente essa informação extra para você ter ideia de como foi isso. Não foram todos os mileritas, né? Que depois, mais tarde, se tornam a igreja adventista, mas uma pequena parte, que a partir daí é a semente do que nós temos hoje como uma das maiores igrejas do mundo, que é a igreja adventista, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se volta amanhã para mais estudo da palavra de Deus, e até lá que você guarde a fé no Senhor, porque em breve ele voltará. Tchau, tchau.